Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando o nosso programa Gente da Gente e, como sempre, temos falado de um personagem da Bíblia Sagrada. Mas eu não posso revelar agora, né? Não é o tempo, não é o momento, mas você fica ligadinho aí, porque logo, logo você vai saber de quem é que nós vamos falar no dia de hoje. Mas antes, deixa eu passar aqui o meu recadinho aqui. Estou na Igreja da Graça de Mesquita. Anote o meu endereço. É Rua Prefeito José Montes Paixão, 1912, Mesquita. É bem no centro de Mesquita. Isso, você querendo saber um pouco mais do nosso personagem, que logo, logo estarei revelando a vocês, passe lá. Você vai ser muito bem recebido. Amém? Então, vamos ao nosso personagem. Solta para nós quem é o nosso personagem de hoje. Eu lembro da história que minha mãe me contava. Ela dizia que não podia ter filhos e chorava todos os anos, sofria humilhações. Meu pai costumava dizer para ela: não sou melhor do que muitos filhos, mas ela tinha o sonho de ser mãe. Certo dia entrou na igreja e orou ao Senhor, chorando. Chegou a ser insultada como se estivesse bêbada. Mas ela dizia que tinha o sonho de ser mãe e pedia a Deus o socorro. Até que recebeu uma profecia e eu nasci. Eu fui entregue para a obra de Deus. Tive a oportunidade de ser um dos últimos juízes e um dos primeiros profetas de Israel. Vivi uma experiência marcante de ungir o primeiro rei de Israel e depois o segundo rei. Também denunciei o erro de Saul e consegui viver o privilégio de ver a unção de Davi. Prazer, eu sou o profeta Samuel. Pronto, agora já revelado o nosso personagem de hoje, Samuel. Samuel, filho de Ana, filho de Eucana. Que casal bonito, né? Abençoado, uma mulher que realmente pagou o preço ali, né? Chorou, ficou triste, jejuou, sacrificou, teve uma penina ali ao lado, mas nasceu Samuel. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho dele, um pouquinho desse profeta que logo depois que nasceu, depois que se tornou um líder, né? Um homem que realmente se fez ali jus a tudo que ele realmente recebeu dos seus pais, porque ensinamento é tudo, né, pessoal? Aquilo que você recebe como ensinamento, como base, você leva para o resto da sua vida. Você só não consegue ser assim se você decididamente falar: não, meu pai me ensinou, minha mãe também, mas eu não vou por esse caminho, não. Aí é coisa, né, entre você mesmo. Mas todo o ensinamento do pai e da mãe, Ana e Eucana, para a vida de Samuel foi muito válido. Assim também é nos dias de hoje. Você vê que Samuel, quando ele cresce e ele começa a fazer ali a obra de Deus, né? Quando Eli começa a falar com ele: Samuel, quando você ouvir essa voz, não sou eu te chamando. E por 3 vezes ele ouve, vai conversar com Eli, mas não era a voz de Eli, era a voz do próprio Deus. Quando Deus tem uma promessa, quando Ele tem um trabalho, uma missão, um ofício para cada um de nós, porque nós somos pessoas exclusivas. Fique claro isso, nós somos pessoas independentes. Deus tem uma promessa, um sonho, um propósito, uma proposta, um objetivo na vida de cada um de nós. E assim também não foi diferente na vida de Samuel, porque esse homem, ele cresceu e a Bíblia Sagrada relata que ele foi um homem que ungiu 2 reis. Primeiro foi o Saul, depois foi o Davi. E vai ser até sobre isso que eu quero comentar um pouquinho, quero falar um pouco mais, talvez no próximo bloco, mas já adiantando, ele foi um homem que ele não tinha medo de entregar o recado de Deus e falar toda a verdade, de entregar aquela profecia através daquilo que Deus falara com ele, através daquilo que Deus falava ao coração de Samuel. Sabe o que isso me traz, né, como pessoa, como pastora hoje?
que às vezes Deus fala algo ao nosso coração e temos vergonha de entregar, de falar aquilo que Deus mandou para aquela pessoa. Mas saiba você que isso é muito importante, ao mesmo tempo é preocupante, porque às vezes a pessoa mistura um pouco, sabe? Ela não consegue passar o recado de Deus através da palavra. E ela acaba trazendo então a chamada profetada. Cuidado com as profetadas, cuidado com aquilo que não tem vindo da parte de Deus, e sim da parte do homem. Você precisa discernir. A Bíblia diz, examine o espírito e saiba se ele é bom. Começa a ter esse discernimento. Mas por onde é que eu conquisto isso, pastora? Como é que eu vou saber se é Deus, é o diabo, se é Jesus, se é a pessoa, se é o ser humano? Você, quando é de Deus, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. No sentido de não tocar, é não te enganar também. É não te enganar. Isso, a pessoa só é enganada quando ela deixa aquela comunhão com o Senhor. Foi o caso até de Adão e Eva. Ao deixar a comunhão ali, eles acabaram meio que, dando ouvido à serpente, deixaram de ouvir a voz de Deus. Mas Samuel não. Samuel entendeu, desde quando ele ouvia a voz, e achando que era de Eli, o próprio Eli falara, não Samuel, é Deus falando ao seu coração. E vai lá Samuel, prepara então o azeite, unge a Saul. E ele sai para ungir Saul, e logo depois Saul não consegue levar o ministério adiante, e depois o Senhor fica arrependido de ter posto Saul como rei de Israel, e acaba levantando a Davi. Então a gente percebe o seguinte, o nosso Deus também, quando as pessoas falam, mas a bênção é minha, ninguém tira. Depende da sua postura, né? Porque o próprio Deus, aquela unção que foi depositada através de Samuel, do profeta Samuel, estava ali liderando ali Israel, estava ali na condição ali de juiz, um grande juiz, um homem ali que tinha um legado ali, era um exemplo, era sábio, ele era um homem corajoso, ele era um homem intencionado a fazer aquilo que Deus falava com ele não fazia nem mais nem menos, ele fazia exatamente o que Deus falava ao coração dele, ele não temia a nada que pudesse acontecer, ele entregava mesmo o recado. E assim você vai acompanhar comigo essa história sobre Samuel logo no próximo bloco, porque eu tenho muita coisa para passar para você ainda. Então eu te peço, não saia daí, nós vamos a um break, daqui a pouquinho estamos de volta. Bom, então, estamos de volta com a nossa programação. Gente da Gente está trazendo hoje um personagem da Bíblia Sagrada, cujo nome é Samuel, filho de Ana e Eucana, o mesmo que ungiu primeiro a Saul, os dois reis, e depois a Davi. Sendo que eu falava no primeiro bloco, eu fazia um comentário e dizia o seguinte, que às vezes a pessoa fala assim, o que é meu está guardado. E eu disse, olha, depende também da sua conduta e da sua postura, Mas por quê, pastora? Porque o Saul, ao invés dele se preocupar com o ministério dele, ele focou, a Davi. E nesse foco que ele tira os olhos daquilo que Deus havia colocado nas mãos dele, ele começa a se preocupar com a vida de Davi. Quantas pessoas estão deixando de fazer aquilo que Deus falou ao coração, estão olhando para os lados e esquecendo de fazer aquilo que realmente deviam fazer, que é cuidar da sua própria vida, é atentar ao seu próprio chamado, ao seu próprio trabalho, ministério, a família, e às vezes a pessoa acaba se preocupando e olhando tudo que está ao seu redor ou derredor, Mas não foca aquilo que tem em mãos, porque Deus entregou para você, Deus havia entregado para Saul. Saul fez um péssimo trabalho, e o Senhor então fala para Samuel que ele estava arrependido, e que não era para Samuel ter dó de Saul, não. Então o Senhor, com todas as letras, declara, Samuel, me arrependi de ter colocado, de ter posto, ter levantado Saul a rei. Então, vá-te até a casa de Jessé. Então, esse homem, muito sábio, corajoso, um homem entendido, cheio de sabedoria,
entendimento e discernimento era uma coisa que o profeta tinha, o Samuel ele tinha. Ele então vai até Jessé e chegando lá, ele é apresentado por Jessé, né, o pai de Davi, né? E ele pergunta, mas nós temos aqui outros jovens, além daqueles que o Senhor me apresentou? Ah, tem sim, tem um que está lá atrás, está cuidando das ovelhas, né? Então mande-o chamar. E a Bíblia relata que o profeta então unge a Davi, a rei de Israel. Ou seja, Samuel perdeu o trono. Querido, pare de focar a vida daqueles que estão à sua volta. A Bíblia diz que nós não devemos ficar perdendo tempo olhando para a vida do irmão. Tira o argueiro dos teus olhos, né? Antes de falar do seu irmão, olha para você hoje. Se preocupe com a sua vida hoje. Pessoal, sim, sentimental, familiar, emocional, trabalhista, psíquica, ministerial. Se preocupe em olhar para dentro de si, porque salvação é exclusiva, é individual. Ela não depende, né, de um coletivo. Eu e mais uma família, vamos juntos, vamos dar a mão e a gente vai ser salvo, né? Sim ou não? Não, não vai, porque ela é individual. Então, procure se aproximar de Deus com ousadia e procure ouvir a Deus, mas através dos profetas, né? E Deus, ele vai trazer a palavra revelada através dos seus profetas hoje. Quem era o Samuel? Profeta. De quem? De Deus. De Deus. Eu tenho uma palavra para lhe entregar. Eu vou entregar para você um versículo da Bíblia Sagrada, mas antes eu quero que você acompanhe comigo como seria o Samuel nos dias de hoje. Eu estou no meio de um grupo de amigos na faculdade muito interessante. A gente está sempre conversando sobre as disciplinas, sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias. Eu aprendo muito com todos eles e acabamos com a troca de informações e conhecimentos. Mas teve um que se destacou, se tornou o líder do grupo, mas cometeu uma falha que ninguém tinha coragem de avisar ou de repreendê-lo. Então eu fiz a minha parte. Chamei ele no canto, conversei com ele, disse que ele estava errado e que ele não poderia ser mantido como líder do nosso grupo. Mas também fui ousado a chegar para um outro que tinha todas as características de líder e anunciei para ele: olha, você devia assumir o lugar. Esse grêmio estudantil tem que ser seu. Você tem que ser o cabeça da nossa equipe. Você tem todo um perfil. É difícil a gente se posicionar hoje em dia para dizer o que é errado e dizer o que é certo. Mas eu não posso me render ao modismo. Eu preciso defender aquilo que eu acredito. E eu acredito no Senhor. Eu tenho que ser o defensor daquilo que Deus fala ao meu coração. Prazer. Eu sou Samuel nos dias de hoje. Bom, vocês acompanharam comigo, né? Como seria o Samuel nos dias atuais, nos dias de hoje? Pois é, e assim também a gente vai fazendo essa comparação. Eu sempre digo isso porque esse programa é para chamar a sua atenção mesmo. A gente fala de um Samuel daquele tempo, né? Antigo, daquele tempo lá atrás, e depois trazemos um Samuel como ele seria nos tempos atuais. Então você vai tirando aí as suas conclusões de como é que você anda, como é que você se encontra, e é nesse nível. Mas agora eu tenho uma palavra para compartilhar com todos vocês. Está lá no livro de 1 Samuel, o capítulo é o 15, versículos 10 e 11, que diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, verso 11, Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Nossa, você prestou atenção? Por que o arrependimento do nosso Deus? Porque deixou de seguir a Deus e não executou as palavras de Deus também. Então, quando nós deixamos de ouvir a Deus, quando deixamos de segui-lo, a gente acaba enfrentando muitos problemas. Ah, pastor, problema? Só vai falar de problema. Quem não tem problema? É igual pecado. Quem não tem? Atira então a primeira pedra. Sim, ok. Todos nós temos. Pecados? Também. Somos passivos de erro, né? Mas você conhece a palavra.
Então é hora de se posicionar, porque uma vez que conhecemos a palavra, já não somos mais leigos, né? Então vai vir ali, né, a lei do retorno, porque tudo que o homem planta também colhe, não é verdade? Tudo que planta colhe. E é o que vai acontecer. Se você não tiver sabedoria para saber lidar com aquilo que Deus colocou e confiou nas suas mãos, que foi o caso de Saul, seu vício da boca de Deus é muito sério, é muito forte. Arrependo-me de ter posto Saul como rei de Israel. Que tristeza. É a mesma coisa alguém chegar e falar, estou arrependido de ter me casado com você. Como é que você ia receber essa frase? Puxa, amor, então você não me ama mais? Puxa, amor, cadê o amor, aquele beijo, aquele abraço, aquele carinho, aquelas carícias, aquelas palavras lindas? Você ia cobrar do seu esposo, não é verdade? Você ia sentir um choque, você ia ficar aquilo ia mexer com a tua estrutura emocional. Isso se você estiver bem emocionalmente. Ou seja, tem coisas que a pessoa às vezes ela deixa fugir das suas mãos por não ter ali a competência, a capacidade. Não é humana, é aquela que vem do alto, é aquela que vem dos céus, de Deus. E aquele que não tem, peça a ele, que a Bíblia Sagrada relata que ele dá de forma deliberada, né? Quem não tem sabedoria, peça. Não tem força, peça. Ele é o Deus que te fortalece, ele é o Deus que traz sabedoria. Isaías 11, verso 2, né? Vai dizer, ele traz sabedoria, ele traz a prudência, conhecimento, ele traz tudo. Salmos 32, instruir-te-ei e te ensinar-te-ei todo o caminho que deve seguir. Mas as pessoas não estão muito focadas e aí acabam meio que perdendo a bênção. Samuel estava ali fazendo o papel dele. Você tem um papel a ser cumprido e a ser seguido, né? Porque além de você aprender, você também foi chamado para ensinar. Por que eu digo isso? Porque um dia você vai ser pai, vai ser mãe. Você também vai ter que ensinar, porque seus filhos vão olhar para você como espelho, não é verdade? Então, a nossa vida é assim, é de aprendizado e de ensinamento. Samuel estava ali para ensinar. Ele não ficava preocupado com aquilo que Saul, né, ou quaisquer outras pessoas podiam ou pudessem imaginar. Ele falou, não, eu estou aqui para falar, Samuel, eu preciso que você vá lá e entregue o recado para Saul. E ele fez a parte dele. Samuel fez a parte dele. Estamos falando hoje, nosso programa hoje está focando, né, Samuel, profeta, um homem que foi juiz, um homem que recebeu ali uma bênção, um chamado, teve ali um legado, um homem sábio, um homem corajoso, um homem que edificou vidas, um homem que levava a unção, mensageiro de Deus, foi lá, entregou a profecia lá, é isso aqui, Saul, e teve que fazer e pronto. Porque uma vez que você não faz aquilo que Deus fala ao seu coração, você leva um nome de rebelde, né? E a rebeldia é pior do que feitiçaria. Então é bom que a gente venha enquadrar as coisas e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Saul tinha a bênção. Samuel, que estamos falando dele hoje, profeta, tinha uma missão. E ele cumpriu a missão dele. Quem não cumpriu foi Saul. Eu estou aqui cumprindo minha missão. Se você não cumprir a sua missão, você vai ficar devendo. Queridos, a Bíblia não devais coisa alguma a ninguém, a não ser o amor com que Cristo vos amou. Olha, vou ficando por aqui. Espero que esse programa, que essa mensagem hoje sobre o Samuel, né? Grande homem de Deus, tenha falado ao seu coração. Vai refletindo nisso tudo que foi comentado, falado, ajustado aqui. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar para a glória de Deus. Meu forte abraço, que Deus te abençoe.